Nesses momentos que antecedem a palestra evangélica da noite, vamos nos acalmando, se possível fechando os olhos por um momento e elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus e a todos os espíritos tutelares que estão nos auxiliando, nos ajudando, nos intuindo. Agradeçamos pela vida, pela nossa família, pela oportunidade deste encontro tão edificante. Lembramos que o Evangelho é bálsamo, é luz e alimento para a nossa vida, tanto espiritual quanto material. Sê conosco, Jesus, nesta jornada, rumo a um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário e repleto de caridade e amor. Que assim seja. Irmãos queridos, é uma grande alegria poder nos reunir com vocês através do mundo virtual para relembrar aqui os momentos maravilhosos em que nós nos encontrávamos na nossa casa abençoada, pais e filhos, nosso pronto-socorro espiritual de almas, onde, por muitas noites, nós abastecemos nossos corações através das palestras maravilhosas, através dos nossos abraços físicos. Quantos encontros abençoados das manhãs de psicografia, estes encontros que perduraram tantos anos, serviram para nos abastecer da fé e de amor, para que pudéssemos então enfrentar estes momentos de distanciamento físico. É um período transitório e através da fé maravilhosa, da fé espírita, nós temos a consciência de que tudo há de passar, que para todas as coisas existe um motivo e que todos nós somos filhos de Deus, estamos envolvidos em seu amor, protegidos por Jesus nosso Mestre, para que pudéssemos então percorrer esses dias de ensinamento, para que possamos sair melhores dessa jornada. Então, com os nossos corações cheios de esperança, cheios de alegria por esse encontro virtual, hoje nós convidamos a todos para refletir um pouco a respeito do tema que foi proposto pela diretoria da casa, que é a caridade. Vamos mergulhar então um pouco nesse tema para que possamos aliviar ainda mais nossos corações e dessa forma ter condições de doar as melhores vibrações, os melhores sentimentos para o nosso mundo que está tão carente de afetuosidade, de confiança. Sintam-se todos então abraçados, com um beijo no coração de cada um. Vamos falar a respeito da caridade. No Livro dos Espíritos existe a questão 886, onde os espíritos respondem qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Os espíritos nobres respondem que caridade, tal como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, que nós deveríamos fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, que nós deveremos tratar as pessoas com dignidade, indiferentemente da sua posição social. O espírito da irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, relata que a maior alegria da irmã Rosália foi quando deixou o corpo físico,
ela reencontrou no mundo dos espíritos todos aqueles que ela acolheu na vida física, a todos aqueles que ela amparou no mundo físico, a aguardavam na vida espiritual para abraçá-la, para engrandecê-la em nome da caridade. Então, a irmã Rosária fala que muitas vezes aqueles a quem nós desprezamos como imundo, como pedinte, muitas vezes são pessoas que nos foram caras em outra existência. Poderia ser um filho, um pai e uma mãe. Portanto, nós devemos olhar para todos como nosso semelhante, como filhos de Deus, porque muitas vezes aquilo que sobra na mesa, de uma mesa farta, é o que está faltando para suprir as necessidades na vida de uma pessoa em dificuldade. Mas nós aqui só não falamos da caridade material, porque a caridade material ela é muito importante, porque ela agasalha do frio, ela alimenta um estômago faminto, ela auxilia a comprar um remédio, ela é muito importante, mas a caridade ela é válida para nós como sublimação quando ela é revestida do amor, de doação, de desinteresse. Jesus nos ensinou que nossa mão direita não deve saber aquilo que a esquerda faz, ou seja, que nós deveremos ocultar o bem que fazemos a nós próprios. Que a atitude no bem precisa ser algo automática, não algo pensado para se projetar, para se promover diante da sociedade. A atitude no bem precisa ser algo como o funcionamento de um corpo humano. Se a gente nos questionar quantas vezes nossos corações bateram hoje durante o dia, é impossível saber. Quantas vezes nós respiramos, é impossível saber, porque é automático. Então o bem, ele precisa ser da mesma forma. Nós não precisamos fazer o bem para que sejamos expostos a uma situação onde sejamos considerados pessoas melhores que as outras. Porque muitas vezes também a pessoa que recebe a caridade, ela se sente envergonhada, porque é muito difícil estar vivenciando o momento de desemprego, de abandono e ter que recorrer então à ajuda do outro, a uma entidade. Então quem faz essa parte da ajuda material precisa fazer com grande cautela, com muito respeito, porque esta pessoa, esse irmão que está enfrentando dificuldades, ele nos dá a oportunidade de exercitar o bem, sendo que tenhamos que ter a consciência de que tudo que nós temos é um empréstimo. Nós somos pessoas que recebemos das mãos de Deus algumas bênçãos para que possamos usufruir com inteligência. Então, quando nós deixarmos esse mundo físico, nós não levaremos os nossos bens materiais. Então, enquanto nós somos fiéis depositários desses bens, nós temos que fazer com cautela, com obediência, com verdade, com amor, com prudência, pedindo a Deus o direcionamento de como utilizar esses recursos da melhor forma. Neste momento em que nós vivemos, ele nos solicita também uma outra caridade, que é a caridade da convivência.
Nosso mundo nunca precisou de tanta benevolência como nos dias de hoje, nesses dias em que nós nos encontramos em isolamento social, onde somos convidados a conviver na maior parte do tempo com nossa família, com ciclos reduzidos de amizades, por conta da doença que está instalada no nosso planeta. Nós precisamos refletir em que nós precisamos desenvolver, nesse período, a inteligência emocional, que também é uma caridade. Porque saber se fazer de surdo nas situações difíceis é uma caridade. Porque as pessoas nessa fase estão totalmente sensibilizadas. Estamos passando por um processo em que muitos de nós não conhecemos nessa vida. Essa pandemia que nos abala. Então as pessoas estão com o nervo à flor da pele, tomando atitudes que em outros momentos elas não tomariam. Então é importante nós, como trabalhadores de Cristo, que nós exemplifiquemos essa paz, que nós possamos levar a amorosidade, a benevolência, a compreensão às pessoas, pedindo aos nossos irmãos que eles tenham calma. Estamos vivendo com muitos corações enlutados, que tiveram um afastamento físico dos seus entes amados. É muito difícil, em poucos meses, olharem para a própria vida e ver uma transformação. É muito difícil. Então nós precisamos ter a compreensão com a dor do outro, a compreensão no nosso lar. Precisamos legitimamente edificar o Evangelho no nosso coração, acolhendo aos nossos familiares, orando por eles, para que nós e eles tenhamos a resistência de suportar até o momento em que todos nós estivermos humanizados, para que a vida volte ao equilíbrio. Se Jesus nos ensinou que devemos amar e orar por nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, quem dirá por aqueles que convivem no nosso meio social, no nosso núcleo familiar? Nós temos então que orar por eles, pedindo a paz, porque muitas vezes o fogaréu da discórdia se estabelece dentro do nosso lar e nós muitas vezes somos o estopim. Nós é que acendemos essa chama dessa fogueira da discórdia, da intemperança. Queremos que a verdade seja dita a qualquer preço. Muitas vezes, através da síndrome que trazemos, a chamada síndrome do bebê, onde nós queremos que todos executem os nossos desejos, os nossos sonhos, nós nos tornamos pessoas severas, pais, mães severos, porque desejamos que os nossos filhos, que os nossos maridos, esposas, sejam exatamente aquilo que nós sonhamos. Se as pessoas não têm um comportamento adequado com aquilo que nós julgamos o certo para a nossa nobre tendência, nós não aceitamos e repudiamos e fazemos então um estardalhaço. Como que nós disséssemos para essas pessoas: você veio aqui para me servir. Como você ousa não realizar os meus sonhos? Então, nessa fase do comportamento, nós nos esquecemos em que as pessoas têm os seus sonhos, as suas deficiências, os seus bloqueios, o seu histórico emocional. Olhamos para a nossa dor e esquecemos de olhar para as necessidades do outro. Dessa forma, nós não atendemos à prerrogativa de Jesus, que deveríamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse.
o nosso papel no nosso lar, no nosso trabalho, é ser instrumentos do bem, instrumentos da paz, do amor, o tempo todo. É esperar o tempo de um bom diálogo. Tentar olhar para o outro como um filho de Deus, que tem as suas necessidades. Antes de perguntar, de cobrar, por que você não realiza os meus sonhos? Por que não olhar para nós e tentar saber o que nós poderemos fazer para tornar a nossa vida mais suave, com valores nobres? É preciso, irmãos, nesse instante, ter muita paciência, muito afago com as almas que estão na nossa responsabilidade. Sairemos desse período certamente mais fragilizados, com transtornos do medo, porque toda vez que somos expostos ao medo, nós então permeamos por um mundo do desconhecido, que o medo da morte física, o medo do afastamento daqueles que amamos, nos causa muito dano quando nós não temos um preparo adequado psicológico, espiritual. Então é preciso muita paciência. As pessoas estão vivendo momentos em que elas jamais pensavam em viver. Então, a caridade, ela vai ser um travesseiro que vai nos apoiar diante dessas circunstâncias. É preciso caridade com nós mesmos, ter a paciência conosco, porque o aprimoramento espiritual é um desafio. Ter caridade conosco é não desistir das nossas potencialidades, é olhar para nós como filhos de Deus, seres imortais, em busca da evolução. Então vamos nos unir em pensamento, unirmos na fé em Deus e abrir o nosso coração e dizer: Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade, porque a sua vontade é bela, ela é plena. Precisamos ter a consciência que quando nós nos protegemos o irmão, nós também estamos praticando a caridade. Quando nós seguimos toda a orientação da ciência para preservar a nossa vida e a vida dos outros, isso também é caridade. Não expor aos nossos irmãos a nenhum risco, não expor a nossa vida a nenhum dano. Precisamos nos preservar, precisamos nos amar, precisamos ter a consciência que nós temos a capacidade de converter todas as nossas dores, todos os nossos traumas em luz. Precisamos iluminar os nossos corações, os nossos porões emocionais, onde nesses momentos de aflição, esses medos vêm à tona, porque nós estamos sensibilizados. Então todos os nossos traumas começam a assombrar. Irmãos, vamos seguir nossa caminhada com fé em Deus, com os nossos corações cheios de alegria, rogando a Deus que nós possamos ser instrumentos do amor neste mundo, que nós tenhamos condições de contribuir para a nossa evolução e para a evolução do próximo. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte, que o bem que a gente faz é como se fosse uma gota no oceano, mas se nós não o fizermos, o oceano seria menor.
Então vamos praticar o bem com a sua intensidade, porque Madre Teresa também disse que o importante não é o que se dá, é o amor com que se dá. É o sentimento que nós colocamos em nossas atitudes, em nossas ações. É o desejo de melhorar o ambiente aonde nós estamos estabelecidos. Vamos confiar no amor, confiar na magia da paz, porque quando o nosso coração está envolvido pela divina paz, esse bem, esse amor, ele contagia, ele transforma. Vamos nos esforçar para que neste processo as pessoas que nos procurarem, seja por telefone, por WhatsApp, essas pessoas saiam da nossa convivência com um otimismo, que a dor de cada uma dessas pessoas sejam abrandadas. Vamos levar o amor aonde o ódio estiver estabelecido, aonde estiver a perturbação, vamos levar a paz. Onde as trevas estiverem, vamos levar a luz. Vamos levar a fé e a esperança, porque nós sabemos que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como cristãos, vamos dar o nosso testemunho de fé, crentes na imortalidade da nossa alma que é luz, que é imortal. Confiantes em Jesus, nosso guia, Jesus está no leme. Estamos amparados por espíritos benevolentes que conduzem toda esta situação. O amparo está estabelecido. O amparo está estabelecido. Nenhum de nós está desamparado. Nenhuma lágrima está sem o aconchego celeste. Mãos invisíveis estão ao nosso lado. Estão cuidando dos nossos amores que estão passando pelo processo de internação. Estão zelando por nossos amores que estão renascendo na espiritualidade. E o nosso amor, nossa gratidão atinge a todos. Que todos nós tenhamos paz, sabedoria, mansidão para seguir em frente, em nome do amor e da caridade, constituída pelos ensinamentos de Jesus, fazendo aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, sendo benevolentes com as imperfeições, tendo indulgência e perdoando as ofensas. Dessa forma, trabalhando para cicatrizar as nossas feridas. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um. Vamos buscar dentro de nós os melhores sentimentos e vamos ofertá-los à espiritualidade para que esses mesmos sentimentos possam ser encaminhados aos nossos irmãos carentes, tristes, cansados, doentes, e que nossas vibrações amorosas sejam motivo de luz, paz, serenidade, alegria, enfim, consolo para todos os necessitados. Vibremos pelo nosso planeta, pela humanidade, pelos países, pela paz. Vibremos pelos hospitais, maternidades, pronto-socorro, pela equipe dos trabalhadores da saúde e por aqueles que se encontram em tratamentos. Vibremos pelos locais de assistência, como casas do caminho, orfanatos, asilos e albergues. Vibremos por aqueles que não têm um teto e precisam do pão e do respeito. Vibremos pelas religiões,
principalmente as que pregam a solidariedade, o respeito e a união. Vibremos em especial por todos aqueles que sofrem pelo vírus, doentes, familiares, amigos. Vibremos pelos que partiram para a pátria espiritual e vibremos principalmente muito consolo para os parentes que ficaram. Nesse instante, vamos pedir à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que realize uma limpeza em nosso lar e que fluidifique as águas de nossa casa. Graças a Deus e graças a Jesus.